O mundo, por enquanto, já desembolsou 12 trilhões de dólares, cerca de 67 milhões de reais, para responder à crise gerada pela pandemia do coronavírus. E esse mesmo relatório diz que os governos deveriam considerar ações para aumentar o cumprimento de obrigações tributárias, principalmente progressividade de impostos sobre grupos mais afluentes e menos afetados, ou seja, os mais ricos, né? Em especial os bilionários. Como é que você vê, Fausto, até o FMI chegando nessa constatação de que é preciso tributar os mais ricos, enquanto no Brasil essa movimentação, pelo menos por parte do governo, não existe? Esse é o debate que a gente precisa levar agora para o Brasil, para a sociedade, para o Congresso Nacional. Nós estamos em meio aí ao primeiro mês de redução do abono emergencial. Um conjunto de pessoas, um conjunto de brasileiros vai ter uma perda de renda bastante grave em meio à pandemia ainda, e no meio, em especial, da crise econômica gerada pela pandemia. O governo aponta para o fim do abono emergencial já em dezembro, ou seja, 2021, sequer você teria essa renda aí para um conjunto importante, em meio a uma taxa de desemprego crescente, de um lado, e de outro ainda uma questão sanitária não resolvida. Isso coloca uma série de dilemas. O governo tem aventado sempre a questão do financiamento, e está ficando cada vez mais claro que o mundo inteiro caminha para um consenso de que a forma como, primeiro, você precisa sustentar minimamente o consumo, minimamente a elevação aí, né, da condição de vida de um conjunto bastante grande da população mundial, a partir de políticas ativas de geração de renda, políticas ativas de distribuição de renda, a qual o Brasil sempre foi uma referência desde o Bolsa Família. E na outra ponta, que essa conta precisa ser paga pelos mais ricos, ou seja, não é possível você opere da forma tradicional, como o Brasil historicamente tem lidado com a sua questão tributária, jogando o peso da tributação sobre o mais pobre, jogando o peso da tributação sobre o consumo. É a vez da gente fazer um debate sobre aqueles que ganharam, inclusive dentro da pandemia, durante a pandemia, paguem parte dessa conta. O governo tem falado em várias propostas, a cada momento que passa você ouve mais um balão de ensaio, mais um ensaio. O último deles agora foi que o recurso das privatizações e o recurso lá da reforma administrativa que seria utilizado para pagar algo parecido aí com Bolsa Família ou uma expansão do próprio Bolsa Família, mas de fato o governo não aponta ali nem a sua continuidade, e o que nos coloca uma série de questões. Nós estamos com a proposta da reforma tributária tramitando dentro do Congresso Nacional. É um momento, então, que a gente pode criar mecanismos, formas de você tributar os ricos, em especial a renda dos mais ricos, de um lado, a transmissão de bens ali na questão da herança de outro, de uma forma que a gente possa construir algum colchão para financiar minimamente essa distribuição de renda. É bom dizer, Glauco, que muito provavelmente o fim do abono emergencial vai jogar na extrema pobreza pelo menos aí alguma coisa perto de 30, 40, 50 milhões de pessoas, o que coloca para nós enormes desafios enquanto sociedade. Não é um momento simples do ponto de vista econômico, nós estamos saindo do processo da pandemia, apesar de estar nela ainda. Esse processo de saída ele é sempre um processo bastante complicado, porque é exatamente nesse momento que uma parte muito importante principalmente das pequenas empresas quebram, é o momento que a taxa de desemprego ela se eleva e que, de alguma forma, o mercado que começa a tender a caminhar para uma normalidade, ele vai caminhando para uma normalidade inferior, né? Uma normalidade muito menor do que você tinha, inclusive, antes da pandemia. Isso vai levar o quê? Inevitavelmente a perda de renda, aumento da taxa de desemprego, mas principalmente aumento da pobreza, aumento da fome, recolocando o Brasil num cenário que a gente imaginava que já tinha superado há cerca de uma década. É um desafio, e não é um desafio deste governo, de fato, é um desafio da sociedade brasileira que precisa se posicionar no meio deste debate. Nós estamos no meio de uma campanha grande aí das centrais sindicais e de diversos atores sociais, no sentido de que mantenha os R$ 600 do abono emergencial e que no momento seguinte a gente tenha claramente uma política aí para o próximo ano de manutenção da renda dos mais vulneráveis. Esse é o recado. O Banco Mundial, que é o FMI, que são uma espécie de bastião aí do equilíbrio fiscal e etc.,
vem se posicionando, porque nós não estamos mesmo no mundo de normalidade. A normalidade que a gente conheceu ali até a pandemia, ela se quebrou, e é hora de pensar numa saída mais justa, mais igualitária, e que de alguma forma lide com um dos principais problemas do capitalismo, que é a concentração de renda. E, Fausto, quando a gente vê aqui a lista que foi divulgada em agosto, inclusive, né, mostrando que 42 brasileiros aumentaram a sua fortuna em 34 bilhões de dólares, a gente vê essas pessoas, as suas empresas fazendo marketing, inclusive, de que promoveram ações durante a pandemia, mas na hora de pagar imposto mesmo, de se dispor, inclusive, de propor qualquer tipo de taxação de grandes fortunas, de renda ou de patrimônio, esses bilionários também ficam ali bem escondidos, né? Ao contrário, inclusive, de outros países, inclusive que têm movimentos desse segmento aí pedindo justamente uma taxação maior. E quando você fala também, Fausto, da questão da quebradeira das pequenas e médias empresas, esses que estão ganhando aqui, na verdade, vão acabar concentrando mais mercado em diversos setores, o que é ruim para a economia, ruim para a concentração de renda também e pelo princípio até anticapitalista, né, Fausto? Não, sem dúvida, porque você precisa manter o dinamismo do sistema para que ele continue rodando, né? Para inclusive que ele continue vendendo a ideia de que é possível você, pelo seu esforço, chegar a algum lugar aí diferente, etc. Essa é a máxima do capitalismo. A concentração de renda, na verdade, ela impede isso, né? A concentração de renda, seja na mão de pessoa física, propriamente dito, seja das grandes organizações, das grandes corporações, ela retira esse dinamismo aí do sistema. É importante que a gente tenha clareza, então, cabe sim ao Estado minimamente regular essas relações econômicas, e a regulação dessas ações econômicas passam principalmente pela tributação. A tributação é essencial, minimamente, para você dar equilíbrio a todo o sistema e ele passar a funcionar, a passar a operar. A tributação é um dos recursos mais eficientes de controle do Estado, do ponto de vista da sua intervenção econômica. E é por ali que a gente deveria caminhar, por ali que a gente deveria construir saídas para um país que precisa distribuir renda, precisa puxar o crescimento, precisa incentivar as micro e pequenas empresas. Ou seja, nós estamos num daqueles momentos em que deveríamos aproveitar, inclusive, este debate para sair aí dessas reformas que o governo tanto defende, em especial da reforma tributária, com um sistema tributário mais justo. Mas, aparentemente, não é isso que o atual ministro da Economia acredita. A forma e as propostas que ele tem encaminhado são propostas que cada vez mais concentram renda e cada vez querem colocar a tributação sobre os mais pobres, o que, de certo modo, vai aumentar essa concentração. É hora, então, da gente fazer o debate. É importante fazer o debate, é importante pressionar, é importante colocar, inclusive, o que o mundo está discutindo, porque essa questão da distribuição de renda não é só uma questão no Brasil, é uma questão no mundo como um todo, até porque, pela primeira vez, a gente está vendo um aumento substancial do número de miseráveis no mundo, e é importante, então, que a gente construa, inclusive, pactos globais, pactos aí mundiais, de saída dessa crise. É importante lembrar, essa crise não é só uma crise econômica, ela é uma crise pandêmica, ela é um fato social global, o mundo inteiro está vivendo os dilemas dela e coloca desafios, inclusive, para certezas aí das teorias econômicas que vigiram aí nos últimos 20, 30 anos. É hora da gente refazer essas discussões, apontar novos caminhos. Eu acho que a questão que já foi feita já há algum tempo, o Brasil sempre foi referência, em especial aí nos últimos 20 anos, no combate à pobreza, na redução da desigualdade. A gente deveria espelhar nas nossas próprias experiências e ampliar muito do que já foi feito, no sentido da gente retirar recursos entre daqueles que têm mais dinheiro, os mais ricos, e, de certo modo, transferir para os mais pobres. Isso vai dar dinamismo não só para as famílias, mas também a gente sempre insiste nas periferias, nas pequenas cidades. Tudo isso dá um impulso econômico para as regiões que, historicamente, no Brasil, sofrem com a questão da pobreza e muitas vezes são deixadas de lado nas políticas e nas ações sociais diversas desse país. E quando a gente pensa justamente na desigualdade histórica do Brasil, Fausto, que foi fundado com base numa sociedade escravocrata, a gente lembra que mesmo quando houve tentativas de correção, como por exemplo a previsão
do imposto sobre grandes fortunas ali, na Constituição de 88, esse foi o único de 7 tributos que não foi implementado ou regulamentado. Dá uma boa dimensão da resistência da nossa elite em pagar mais impostos e propagar a ideia de que o Brasil é o país dos impostos, como inclusive tem aí uma emissora que fica propagando esse lema, né, Fausto? Não, e na outra ponta, Glauco, é interessante você olhar as curvas de desigualdade, né? Os índices de desigualdade mostram que o Brasil é um país bastante desigual, está entre os mais desiguais do mundo. Quando você coloca a questão da tributação nesse gráfico, né, nesse indicador, a nossa desigualdade aumenta, ou seja, o nosso sistema tributário é um sistema regressivo, ele retira mais recursos dos pobres e concentra a renda nos mais ricos, mas, por outro lado, quando a gente incorpora a questão das políticas sociais, é um movimento que, de fato, diminui a nossa desigualdade. Ou seja, são os direitos sociais, saúde, educação, previdência, assistência social, e assistência social, lembrando que englobando aí o programa de distribuição de renda, eles que, de fato, têm incidência sobre a nossa desigualdade, ou seja, ele reduz a nossa desigualdade. Quando a discussão do Bolsa Família avançou, ele indicou para nós um caminho bastante interessante a ser seguido, um caminho que, de certo modo, ele efetivamente combateu a nossa desigualdade, ou seja, manter os direitos sociais e ampliar políticas de distribuição de renda é um caminho bastante efetivo, de um lado, para a gente reduzir a questão da injustiça social historicamente constituída, mas do outro também para a gente dar dinamismo à própria economia. Quer dizer, não vai ser dos ricos que vai sair, nós vamos construir a saída da nossa crise, vai ser dos pobres, vai ser de um conjunto de pessoas que, quando tem recursos na sua mão, eles consomem, né? Eles fazem a economia girar, e uma economia popular, uma economia que está vinculada aí a outros setores, como a gente falou, das micro e pequenas empresas espalhadas por todo esse país, que, de certo modo, tem a capacidade de reativar e colocar a gente de volta num círculo virtuoso. No atual momento, nós estamos caminhando para um círculo vicioso, aquele que a desigualdade, aquele que a queda de renda, o aumento dos preços vai cada vez colocando o Brasil um país mais pobre, e como um país mais pobre, ele vai gerando mais pobres. Nós temos que inverter essa roda, mas a inversão dessa roda significa opções políticas que, aparentemente, o atual ministro da Economia não se coloca, né? A visão dele é uma visão bastante limitada, bastante atrasada, de uma visão econômica que foi fundada há mais de 30 anos e já vem provando já há algum tempo que ela não faz mais sentido, em que ela não dá conta de resolver os problemas de um país como o Brasil. Tá certo, Fausto. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Bom dia, Glauco. Até a próxima. Bom dia. Conversamos aqui com o diretor técnico do Diese, Fausto Augusto Júnior.